Brenda segurou a mão do filho quando viu o preço da carne. R$ 47 o quilo. Ela fechou os olhos por um segundo, calculando mentalmente. Arroz, feijão, ovos e alguns legumes. Era isso que cabia no orçamento desta véspera de Natal. Mamãe, a gente vai comprar peru? Perguntou Luca, de 6 anos, apontando para as aves douradas do açougue. Brenda se abaixou na altura do filho, ajeitando o cachecol que ele insistia em usar, mesmo dentro do supermercado. Sabe o que é, amor? Este ano a gente vai fazer diferente. Uma ceia especial só nossa. Especial como? Com arroz douradinho, feijão temperadinho e ovo frito bem gostoso. O que você acha? Luca pensou por alguns segundos, sério como um adulto em miniatura. Posso colocar ketchup no ovo? Pode. Então tá bom. Vai ser a melhor ceia do mundo. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante saber que nossas histórias conseguem chegar em tantos lugares diferentes. Se essa história tocar o seu coração de alguma forma, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias com reviravoltas inesperadas, sentimentos de verdade, emoções que mexem com a alma. E finais que a gente carrega no coração para sempre. Logo atrás deles, na fila, Maurício Ramalho segurava apenas uma garrafa de água mineral importada. Aos 35 anos, era dono de 3 empresas e morava sozinho numa cobertura de 500 metros quadrados. Estava ali apenas porque sua agenda havia mudado na última hora e precisava de água antes do jantar beneficente que aconteceria em 2 horas. Mas algo na conversa da mãe e do menino à sua frente o fez parar de olhar o celular. A mulher era jovem, talvez uns 28 anos, com cabelos castanhos presos num rabo de cavalo simples. Usava um casaco que já havia visto melhores dias, mas estava limpo e bem cuidado. O menino, uma réplica em miniatura dela, balançava as pernas enquanto segurava um carrinho pequeno com poucos itens. Mamãe, e se a gente pedisse para o Papai Noel trazer a carne? Sussurrou Luca. Brenda sorriu com aquela paciência infinita que só as mães conhecem. O Papai Noel está ocupado com outros pedidos este ano, meu amor. Mas sabe o que eu descobri? As melhores ceias não são feitas de comida cara, são feitas de amor. De amor mesmo. De amor mesmo. E amor a gente tem de sobra, não tem? Luca assentiu vigorosamente. Temos sim. Eu te amo até a lua. E eu te amo até as estrelas. Maurício sentiu algo estranho no peito. Uma mistura de admiração e curiosidade. Não era pena. Era algo diferente. Há quanto tempo ele não via uma conversa tão genuína? Quando chegou a vez deles no caixa, Brenda contou as notas amassadas 2 vezes antes de pagar. Maurício observou a delicadeza com que ela organizou as compras na sacola, aproveitando cada centímetro de espaço. Ele se aproximou do caixa discretamente, assim que Brenda e Luca se afastaram. Posso pagar as compras daquela família que acabou de sair? Claro, senhor, mas são 3 sacolas. Sem problema. E adicione uma ceia completa. Peru, frutas, panetone, o melhor que vocês tiverem. Só entregue como um presente de Natal sem dizer quem foi. A funcionária piscou algumas vezes. Senhor, isso vai dar mais de R$ 400. Sem problema. Do lado de fora, Brenda estava reorganizando as sacolas quando uma funcionária veio correndo. Moça, espere um instante. Aconteceu algo? Um cliente pagou suas compras e pediu para acrescentar uma ceia completa. Brenda arregalou os olhos. Mas quem fez isso? Ele pediu anonimato. Só disse para desejar um Feliz Natal. Luca pulou de alegria. Eu sabia! O Papai Noel existe, mamãe! Eu sabia! Brenda olhou ao redor, procurando alguém, qualquer pista. Mas o estacionamento estava cheio de carros e pessoas. Quem teria feito aquilo? Mamãe, você está chorando? Tô chorando de felicidade, amor. Então agora a gente vai ter peru? Agora a gente vai ter peru. Enquanto esperavam o ônibus sob o céu que começava a escurecer, a chuva fina virou temporal. Brenda abraçou Luca tentando protegê-lo,
mas em poucos minutos estavam encharcados. Com licença. Ela se virou e viu um homem alto, de cabelos escuros e terno bem cortado, segurando um guarda-chuva. Posso oferecer uma carona? Vocês vão ficar doentes nessa chuva. Não, obrigada. Não incomodamos. Mamãe, eu tô com frio, murmurou Luca, tremendo. Maurício se abaixou na altura do menino. Oi, campeão. Meu carro é quentinho e tem música, que tal? Luca olhou para a mãe com aqueles olhos suplicantes que ela não conseguia resistir. Você tem certeza de que não vai ser incômodo? Perguntou Brenda. Certeza absoluta. No carro, um BMW preto com interior de couro bege, Luca ficou fascinado. Uau, seu carro é do Batman? Maurício riu sem jeito. Não, é só um carro comum. Comum? Tem até televisão. Você deve ser rico que nem o tio Patinhas. Luca, repreendeu Brenda envergonhada. Tudo bem, sorriu Maurício. Ele não está errado. Durante o trajeto, Luca tagarelou sobre escola, sobre os desenhos que gostava de assistir e sobre como estava animado para o Natal. Maurício, que normalmente ficava irritado com o ruído, descobriu-se genuinamente interessado na conversa. Onde vocês moram? Perguntou ele. No conjunto Jardim das Flores. Você conhece? Respondeu Brenda. Conheço de passar. É longe do centro. Um pouco, mas o aluguel cabe no orçamento. Maurício assentiu, admirado pela franqueza dela. No mundo dele, as pessoas falavam por metáforas, nunca diziam as coisas claramente. Posso perguntar uma coisa? Disse Brenda quando pararam no semáforo. Claro. Por que fez aquilo no supermercado? Maurício demorou um pouco para responder. Porque a maneira como você falou com seu filho me marcou. Você foi honesta, mas amorosa. Forte, mas doce. Não fiz por pena. Fiz porque admirei o que vi. Brenda o estudou por alguns segundos. Havia algo genuíno naquele homem elegante e aparentemente reservado. Obrigado, disse ela simplesmente. Mamãe, ele pode vir na nossa ceia? Perguntou Luca de repente. Luca? Por quê? Ele parece legal e deve ficar sozinho no Natal, igual ao vovô ficava antes de ir para o céu. Maurício sentiu um aperto no peito. A inocência do menino havia acertado em cheio. Não precisa se preocupar comigo, campeão. Tenho um jantar hoje à noite. Chato. Jantar é coisa de gente velha. Ceia é mais legal. Quando chegaram ao prédio simples onde moravam, Brenda desceu com as sacolas. Maurício a ajudou carregando as compras até a porta do apartamento no segundo andar. Obrigada. De coração, disse ela, estendendo a mão. Foi um prazer conhecer vocês. Tchau, seu homem rico, acenou Luca da janela. Maurício riu e acenou de volta. Depois voltou para o carro e dirigiu até sua cobertura, mas algo havia mudado. O silêncio do apartamento, que antes era confortável, agora parecia pesado. Cancelou o jantar beneficente. Pela primeira vez em meses, passou o resto da véspera de Natal sem compromissos, apenas pensando na conversa daquela família estranha e cativante. No apartamento de 2 quartos no Jardim das Flores, Brenda e Luca preparavam a ceia com a alegria de quem havia ganhado na loteria. Mamãe, você acha que o homem rico está sozinho mesmo? Por que pergunta isso? Ele ficou meio tristinho quando falei do vovô. Brenda parou de temperar o peru. O filho, apesar dos 6 anos, tinha uma percepção impressionante para essas coisas. Talvez esteja, amor. Às vezes as pessoas ficam sozinhas mesmo tendo dinheiro. Isso é triste. É muito triste. A gente podia chamar ele para ceia de verdade. Brenda sorriu. O coração do filho era grande demais para o mundinho deles. No dia de Natal, Maurício acordou com uma sensação estranha. Pela primeira vez em anos, não tinha nenhum compromisso marcado. Olhou pela janela panorâmica da cobertura, vendo a cidade acordar lentamente. Sem pensar muito, vestiu roupas casuais e saiu para a rua. Comprou um jogo de montar para Luca e um suéter macio cor de vinho para Brenda. Nada muito caro, apenas adequado. Mandou uma mensagem para o número que ela havia dado na noite anterior. Oi, Brenda. É o Maurício de ontem. Gostaria de passar aí rapidamente para desejar Feliz Natal para vocês. Se não for incômodo,
A resposta veio 15 minutos depois. Oi, não é incômodo não. Pode vir quando quiser, estamos em casa. Quando tocou a campainha, foi Luca quem abriu a porta, ainda de pijama. Mamãe, é o homem rico! Maurício entrou no apartamento pequeno e sentiu algo que não conseguia explicar. Era aconchegante. Tinha vida. As paredes eram decoradas com desenhos de Luca, plantas bem cuidadas e um sofá que claramente já havia servido de cama, mesa e fortaleza para brincadeiras. Que bom que você veio, disse Brenda, aparecendo da cozinha com um avental florido. Luca não parava de falar de você. Trouxe umas coisinhas, disse Maurício, entregando os presentes. Luca rasgou o papel na mesma hora e gritou de alegria ao ver o jogo de montar. É o castelo do dragão. Mamãe, olha, você vai me ajudar a montar? Claro que sim, respondeu Maurício, surpreendendo a si mesmo. E foi assim que Maurício Ramalho, CEO de 3 empresas, se viu sentado no chão de um apartamento simples, tentando entender as instruções de um brinquedo, enquanto Luca explicava animadamente sobre dragões e princesas. Não, não, essa peça vai ali, instruía Luca com a seriedade de um engenheiro. Aqui? Não, ali. Luca, tenha paciência com o Maurício, disse Brenda, secando as mãos na toalha. Ele não entende nada de castelo, né, mamãe? Maurício riu genuinamente pela primeira vez em semanas. Realmente não entendo. Você vai ter que me ensinar. Brenda observava a cena da cozinha, encantada com a paciência daquele homem obviamente bem-sucedido que se ajoelhara no tapete colorido para brincar com seu filho. A ceia está quase pronta, anunciou ela. Vocês estão com fome? Eu tô, gritou Luca. E o Maurício também tá, né? Se não for incômodo, disse Maurício. Claro que não é. Fizemos comida demais mesmo. À mesa, Maurício experimentou algo que nunca havia vivido. A ceia era simples. Peru temperado com carinho, farofa caseira, arroz natalino, salada de frutas. Mas tinha um sabor que ele não conseguia identificar. Tá gostando? Perguntou Brenda um pouco ansiosa. Está deliciosa, juro. Há anos não como uma refeição tão saborosa. É porque a mamãe cozinha com amor, explicou Luca. Ela sempre fala isso. E é verdade, confirmou Brenda. Comida feita com pressa não fica boa. Nos restaurantes que eu frequento, a comida é rápida, disse Maurício. E boa? Cara, mas não sei se é boa. Luca franziu a testa. Como você não sabe se gosta da comida? Maurício pensou na pergunta. Como explicar para uma criança que ele comia por necessidade há tanto tempo que havia esquecido o que era saborear? Acho que eu me esqueci de prestar atenção, admitiu. Que estranho. Eu sempre presto atenção na comida, principalmente no brigadeiro. Luca ama doce, explicou Brenda. E você? Do que gosta? A pergunta pegou Maurício de surpresa. Há quanto tempo alguém perguntava do que ele gostava e não do que ele fazia ou quanto ganhava? Sinceramente, não sei. Faz tempo que não penso nisso. Todo mundo gosta de alguma coisa, insistiu Luca. Eu gosto de brincar, de desenhar e de abraçar a mamãe. A mamãe gosta de plantas, de música e de fazer eu rir. E você? Maurício olhou ao redor. O apartamento pequeno, a mesa simples, a criança curiosa, a mulher que o observava sem julgamento. Acho que estou descobrindo que gosto disso, disse ele. Disso aqui, desta conversa, desta companhia. Brenda sentiu o coração acelerar ligeiramente. Havia uma sinceridade naquelas palavras que a tocou. Você sempre mora sozinho? Perguntou ela. Sempre. Desde que saí da casa dos meus pais, há 15 anos. Não fica triste? Antes não ficava. Hoje estou começando a perceber que talvez ficasse, mas não me permitia sentir. Por quê? Porque é mais fácil não sentir do que sentir coisas ruins. Mas aí você também não sente as coisas boas, observou Brenda com simplicidade. Maurício ficou em silêncio. Aquela mulher, com seu avental florido e sua sabedoria caseira, havia resumido em uma frase anos de terapia cara que ele nunca tinha feito. É verdade, admitiu. Depois da ceia, enquanto Luca assistia a um filme natalino na sala, Maurício ajudou Brenda a lavar a louça.
Era uma atividade completamente nova para ele. Em sua cobertura, uma empregada vinha 3 vezes por semana cuidar de tudo. Você não precisa ajudar, disse Brenda. Quero ajudar. Nunca lavei louça na vida. Nunca? Nunca. Minha mãe tinha empregada. Eu sempre morei sozinho e sempre tive alguém para fazer isso. Brenda o ensinou a ensaboar os pratos sem desperdiçar detergente, a esfregar sem quebrar, a enxaguar direito. Maurício se concentrava nas instruções com a seriedade de quem estava aprendendo uma habilidade importante. Pronto, você é um ótimo aluno, elogiou Brenda quando terminaram. Obrigado pela paciência e por hoje. Faz muito tempo que não tenho um Natal de verdade. Como assim? Meus natais são em hotéis 5 estrelas ou casas de amigos onde todo mundo fala de negócios. Comida cara, presentes caros, conversas vazias. Nunca foi acolhedor, como isso aqui. Brenda secava as mãos lentamente, observando-o. E como você chegou até aqui, até nós? Acaso ou destino, não sei a diferença. Eu acredito em destino, disse ela suavemente. Acredito que as pessoas chegam em nossas vidas quando a gente precisa delas. Você acha que eu precisava de vocês? Não sei, você que sabe. Mas o Luca definitivamente precisava de um amigo novo. E eu há muito tempo não conversava com um adulto que me ouvisse de verdade. Maurício sentiu algo se mover dentro do peito. Não era atração física ainda. Era algo mais profundo. Reconhecimento, afinidade, a sensação de ter encontrado algo que nem sabia que estava procurando. Na sala, Luca havia adormecido no sofá, abraçado a um ursinho de pelúcia desgastado. Ele sempre dorme assim? Sussurrou Maurício. Sempre, em qualquer lugar, é meu anjinho. Maurício observou o menino dormindo. O rosto sereno, a respiração suave, a confiança absoluta de quem se sente amado e protegido. Você criou um menino incrível. Ele me criou também, na verdade. Eu era meio perdida antes dele chegar. O pai saiu quando soube da gravidez. Disse que não estava pronto para ser pai. Sinto muito. Eu não sinto mais. Se ele tivesse ficado, talvez o Luca não fosse essa criança doce e confiante que ele é hoje. Às vezes as coisas ruins nos levam para as coisas boas. Maurício assentiu. Estava começando a entender o que ela queria dizer. Brenda carregou Luca para o quarto e Maurício esperou na sala, observando os detalhes que havia perdido antes. As fotos na parede, Brenda grávida, Luca bebê, os dois juntos em vários momentos. Uma pequena estante com livros infantis e alguns romances. Uma planta que claramente recebia muito carinho. Quando ela voltou, encontrou-o folheando um álbum de fotos que estava sobre a mesinha de centro. Desculpa a curiosidade. Não tem problema. Gosto de mostrar nossos momentos felizes. Era um álbum simples, daqueles vendidos em papelarias, mas cada página estava cuidadosamente organizada. Luca em diferentes idades, sempre sorrindo. Brenda e o filho em parques, na praia, em festinhas simples. Vocês viajam muito? Não são viagens, riu Brenda. São passeios nos fins de semana. Praia é na cidade vizinha de ônibus. O parque é aqui perto. A festinha foi no salão do prédio. Mas para o Luca, cada passeio é uma aventura. Ele é sortudo por ter você. Nós dois somos sortudos por nos ter. Maurício fechou o álbum devagar. Brenda, posso ser sincero sobre uma coisa? Claro. Eu não sei o que estou fazendo aqui. Quero dizer, sei que estou aqui porque quis vir, mas não sei lidar com isso. Com o quê? Com essa sensação de pertencer a algum lugar, de ter sido incluído em algo real. Brenda se sentou ao lado dele no sofá, mantendo uma distância respeitosa. Você não precisa saber o que está fazendo. Às vezes a gente só precisa se permitir sentir. E se eu não souber como sentir direito, aí a gente aprende, devagar. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, confortáveis na companhia um do outro. Maurício? Sim. Posso falar uma coisa meio séria? Claro. Brenda respirou fundo. O Luca se apega fácil. Ele já começou a gostar de você e se você desaparecer de repente,
Vai doer. Não estou pedindo promessas ou nada assim. Só estou sendo honesta sobre como funcionam as coisas aqui. Maurício a encarou seriamente. Entendo. E você, como funcionam as coisas para você? Eu sou mais cautelosa. Preciso ser. Mas também tenho coração. E meu coração está dizendo que você é uma pessoa boa, só meio perdida. Meio perdida é um eufemismo generoso. Brenda sorriu. Todo mundo fica perdido às vezes. O importante é querer se encontrar. Maurício hesitou por um momento. Depois tirou o celular do bolso. Posso te dar meu número? De verdade dessa vez. Não para emergências ou favores. Apenas para conversarmos, se você quiser. Eu quero. Quando se levantou para ir embora, Maurício parou na porta. Brenda? Sim? Obrigado por hoje, por me deixar fazer parte disso. Sei que sou praticamente um estranho. Não sou mais um estranho. Estranhos não lavam louça na nossa cozinha, brincou ela. Maurício riu. Verdade, sou oficialmente promovido a... O que exatamente? Amigo, por enquanto. Por enquanto está ótimo. Quando a porta se fechou, Brenda se encostou nela e suspirou. Há anos não se sentia assim, interessada, animada, com borboletas no estômago. Maurício era diferente de qualquer homem que ela já havia conhecido. Gentil, sem ser condescendente, rico, sem ser arrogante, interessado sem ser invasivo. E Luca havia gostado dele. Isso era fundamental. No elevador, Maurício olhava o número dela já salvo no celular. Brenda e Luca. Não conseguia parar de sorrir. Quando chegou na cobertura, a diferença pareceu ainda mais gritante. O silêncio, a frieza, a perfeição sem alma. Pela primeira vez, aquilo não lhe pareceu sofisticado. Parecia vazio. Foi até a cozinha impecável e abriu a geladeira. Estava quase vazia. Apenas água, algumas frutas que a empregada deixava, iogurtes caros que ele raramente comia. Pegou uma folha em branco da gaveta, onde guardava papéis importantes, e desenhou com a perícia artística de uma criança de 5 anos 3 bonecos de palito de mãos dadas. Prendeu o desenho na geladeira com um ímã corporativo que havia ganhado de um fornecedor. Pela primeira vez em anos, sua casa tinha algo pessoal. Algo que significava alguma coisa. No dia seguinte, Maurício acordou com uma energia diferente. Não era ansiedade, era expectativa. Expectativa de falar com Brenda, de saber como eles estavam, de talvez vê-los de novo. Mandou uma mensagem. Bom dia, como vocês estão hoje? O Luca gostou do brinquedo? A resposta veio rápida. Bom dia, estamos bem. Ele acordou correndo para o castelo. Quer montar uma cidade inteira agora. E você, como está? Bem, diferente, mas bem. Posso perguntar uma coisa? Vocês têm planos para o fim de semana? Nenhum plano especial. Por quê? Pensei em levá-los para almoçar em algum lugar legal. Se vocês quiserem, claro. Maurício esperou a resposta com uma ansiedade que não sentia desde a adolescência. O Luca ia adorar. Eu também. Mas nada muito chique, ok? A gente não está acostumado com isso. Prometo. Um lugar gostoso e descontraído. Então aceito. E foi assim que Maurício Ramalho, o homem que passou anos construindo muros ao redor do coração, começou a descobrir que algumas das melhores coisas da vida acontecem quando a gente para de tentar controlar tudo e simplesmente se permite viver. O castelo de Luca se tornou uma cidade. A cidade se tornou um reino. E naquele reino de plástico colorido, construído no tapete de uma sala pequena, 3 pessoas começaram a construir algo muito mais real e duradouro. Uma família que nasceu do acaso, cresceu no afeto e se solidificou na certeza de que o amor verdadeiro não escolhe classe social, conta bancária ou endereço. Às vezes, escolhe simplesmente um coração aberto numa véspera de Natal chuvosa, e algumas vezes, só algumas vezes, isso é mais que suficiente para mudar 3 vidas para sempre.